Você vê aí, 539 a.C., nós temos aí a queda da Babilônia, 538, primeiro ano de Ciro, 537, né, por aí, o retorno sobre Sesbazar, 537, construção do altar, 536, começa a reforma do templo, 535 a 530, oposição durante o reinado de Ciro, 530 a 520, aí a obra do templo é interrompida. Em 520, recomeça a reforma do templo sobre o reinado de Dario. Depois nós temos aí 516, a obra do templo chega ao fim. Depois de 458, Esdras sai da Babilônia. Depois Esdras chega a Jerusalém. Aí nós temos aí o povo se consagra, o comitê dá início à investigação. Em 457, o comitê conclui a investigação. 445, 20º ano de Artaxerxes, até 444, depois de 445 aí, entre 444 e 445, Neemias apresenta-se então ao rei. Depois Neemias chega a Jerusalém, a obra do muro então é concluída. Depois tem uma assembleia pública, temos aí a festa dos tabernáculos. Depois a proclamação do jejum geral. Depois nós temos aí o 32º ano de Artaxerxes. E 432 nós temos aí o chamado de Neemias, que ele volta até a Pérsia e depois o seu retorno para Jerusalém. Então isso aí é apenas para você se situar dentro daquilo que aconteceu. Então primeiro Zorobabel vem reconstruir, depois temos aí Esdras e depois a chegada então de Neemias. Então nós sabemos que a nossa lição de hoje começa lá daquela entrada de Neemias perante o rei Artaxerxes, e ele está triste, e o rei não permitia que ninguém ficasse triste perante ele. Mas Neemias já tinha uma intimidade com o rei, ele era ali copeiro do rei, ele servia a bebida do rei, e ali uma pessoa de confiança do rei, porque precisava ele primeiro provar para poder servir. O rei sempre estava desconfiado que alguém estava querendo envenená-lo, então essa pessoa precisava sempre primeiro provar, arriscava a própria vida a pessoa que servia o rei. Então o rei notou a tristeza de Neemias, e aquela tristeza poderia indicar até uma traição. Por que era necessário a pessoa estar sempre alegre? Porque a pessoa que quer matar o outro, aí ele tem um semblante diferente. O rei poderia notar o semblante e falar: opa, essa pessoa está querendo me matar, está com má intenção. Ao semblante dele já dá para perceber. Então, devido à confiança que ele tinha em Neemias, ele sabia então que Neemias não ia tentar matá-lo. E se preocupou com Neemias. Perguntou para Neemias o que ele tinha, qual era o problema. E Neemias então aproveita a chance. Ele já tinha orado, já tinha jejuado, já tinha pedido a Deus para ajudar o seu povo, já tinha recebido um relatório lá do que estava ocorrendo em Jerusalém. Então ele agora explica ao rei a situação, e o rei, movido por Deus, devido à oração, à intercessão de Neemias, e devido também ao tempo de Deus ter chegado, o cativeiro já era findo, né? Era a época de acabar realmente, devido à previsão da palavra de Deus, já devido aos profetas terem vaticinado sobre isso. Então, cumpriu-se o tempo deles ali, escravos, 70 anos na região de Babilônia, né? Agora no governo, debaixo do governo persa. Estavam ali na fortaleza de Suzã, que era uma capital, né? É uma capital, assim, vamos dizer, como se fosse Cesareia, uma capital do governo, uma capital do exército, e o rei ficava ali. Neemias, então, chega e explica a situação e pede ao rei para ir a Jerusalém, resolver, ajudar aquele povo a resolver o problema dos muros que estavam fendidos, as portas queimadas a fogo, e também o templo que precisava urgentemente ser restaurado.
E além de pedir para ir, ele pede também provisão. Ele pede ao rei que lhe conceda, então, o material necessário para essa reconstrução. Porque senão não adiantava nada ele ir. Chegar lá de mão abanando, sem dinheiro e sem autoridade, não adiantaria nada. Então o rei lhe concede cartas para serem entregues às nações vizinhas ali, para que eles ajudem. E todos aqueles que moravam na região também deveriam ajudar. Ele tinha agora cartas do rei dizendo isso. Então, a parte de dinheiro, de material, ele teria ajuda. E a parte de liderança cabia a ele. E como ele agora tinha a autoridade do rei, e acima disso ele tinha a autoridade de Deus e a capacitação de Deus, então tudo se resolveria. E foi isso que aconteceu. Então aquele Neemias que estava triste, de repente então ficou alegre, serviu ao rei com toda alegria, estava agora confiante e muito agradecido a Deus. Tanto é que louvou, que adorou a Deus devido a isso. Então ele recebeu cartas do rei, endereçadas ao governador da Síria, ao governador de Samaria e também da Fenícia. Então toda aquela região, Síria, Líbano, né, e Samaria, que era a parte norte de Israel, que era chamada Israel, e a parte do sul, Judá, onde estava Jerusalém. Então ele foi passando por essas regiões, ele veio lá por cima, você vê aí pelo mapa, você pode se localizar. Ele veio lá de Suzã, aí passou, entrou pela Síria, desceu pelo Líbano e passou por Samaria, o norte ali do território de Israel, e chegou até Judá, até Jerusalém. E então entregou as cartas a esses governadores, que eram representantes do governo de Artaxerxes, e eles então o receberam com honra, o trataram com muita honra, respeito, admiração, por ele ter cartas do rei, autorização do rei, e eles então prometeram e realmente ajudaram em tudo que foi necessário. É claro que nós vamos ver mais para frente que os moradores da região, né, de Samaria principalmente, e aquele povo que estava em Jerusalém também, aqueles que eram contrários, continuaram contrários e fizeram tudo para impedir novamente a reconstrução, tanto dos muros como do templo. Mas Neemias foi vitorioso porque confiou em Deus e era um excelente líder, e o povo obedeceu e seguiu as suas instruções. Assim eles foram vencedores e conseguiram restaurar então os muros e o templo. Então, depois de 3 dias de analisar a situação, Neemias reúne o povo, os seus líderes, né, o povo também, e ele então fala: olha, Deus se lembrou de Abraão, Isaque, Jacó, e Deus se lembrou de nós, e ele me enviou para restaurar então a cidade de Jerusalém. E eu tenho cartas, já entreguei as cartas na Síria, lá também na Fenícia, que hoje é Líbano, e em Samaria. E nós temos já então material e nós queremos começar a reconstrução. E vocês vão nos ajudar. Se animem, porque confiem, Deus está conosco e nós vamos conseguir. E assim o povo se animou. Então Neemias tinha 2 coisas aí para começar a grande obra que ele ia fazer. A primeira coisa muito importante era a confiança em Deus. Ele depositava total fé em Deus. Sabia que Deus poderia fazer o que desejasse. Ele tinha todo o poder para fazer. E Deus estava a seu favor. Então ele confiava em Deus. E a segunda coisa que ele precisava era realmente ter coragem, né? Ter ali disposição para fazer aquela grande obra. Ele precisaria trabalhar muito, precisaria também de ter muita coragem de enfrentar os inimigos e muita disciplina. Então Neemias se tornou ali um grande líder, apesar de estar lá no palácio do rei como um copeiro.
Deus pôde aproveitá-lo como um grande líder ali. Veja bem que a liderança Deus colocou nele, porque ele não tinha treinamento para isso, ele era apenas um copeiro. Ele não tinha capacidade para isso. Quem capacitou foi Deus mesmo. Ele teve confiança em Deus. Então as pessoas não precisam ser grandes, inteligentes, sábias e ter grandes capacidades e tal. O que é preciso é a pessoa dizer: Deus, eu quero fazer, eu me disponho a fazer, eu estou aqui para fazer, usa-me. E o resto Deus vai fazer. É Deus quem capacita. Se nós olharmos pela Bíblia, olha lá, Gideão tinha capacidade, estava cuidando lá do arado, né? Veja Eliseu, Elias, né? Veja esses homens. Veja lá Davi, estava lá no campo cuidando de ovelha. Então os homens que são chamados são aqueles que têm o coração íntegro, o desejo de servir a Deus. E aí Deus chama. Agora quem vai capacitar? É Deus. E quando Deus capacita, então a pessoa se torna aquilo que Deus deseja. Quanto mais ele se entrega a Deus, mais Deus pode usá-lo. E da maneira de Deus. E a maneira de Deus é perfeita. Então Neemias agora pede aos magistrados para que meçam, né, a obra que vai ser feita. Eles precisam fazer medidas bem direitinho para saber quanto de material era necessário para que ele requisitasse esse material, então, das províncias vizinhas, né? E ele agora, depois de ter a posse do material, então ele vai agora dividir o trabalho entre o povo. E ele faz isso de maneira muito organizada, de maneira que as pessoas sabiam exatamente o que eles tinham que fazer, onde fazer e o que fazer.